A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Saga Jogos Vorazes, Livro 1, de Suzanne Collins, narrado por Andressa Baudet. 22. O som da chuva batendo no telhado de nossa casa me conduz delicadamente de volta à consciência. Contudo, luto para voltar a dormir, enrolada em um aconchegante casulo de cobertores, a salvo, no lar. Estou vagamente ciente das dores em minha cabeça. Devo estar gripada, e é por isso que me é permitido permanecer na cama, mesmo sabendo que já dormi demais. A mão de minha mãe acaricia meu rosto e não a empurro para longe como faria se estivesse acordada, sem querer que ela saiba o quanto anseio por esse toque delicado. O quanto sinto sua falta, embora ainda não confie nela. Então ouço uma voz. A voz errada, não a voz de minha mãe. E fico com medo. Katniss? Diz a voz. Katniss, consegue me ouvir? Meus olhos se abrem e a sensação de segurança desaparece. Não estou em casa. Não estou com minha mãe. Estou em uma caverna mal iluminada e fria. Meus pés estão congelados apesar da coberta. O ar está contaminado com um inconfundível cheiro de sangue. O rosto abatido e pálido de um garoto surge em meu campo de visão, e após um susto inicial me tranquilizo. Pita. Oi. Responde. Bom poder ver seus olhos novamente. Quanto tempo fiquei apagada? Não tenho certeza. Acordei ontem à noite e você estava deitada ao meu lado em uma poça de sangue assustadora. Acho que o sangramento finalmente parou, mas eu não me mexeria se fosse você. Levo a mão cautelosamente até a cabeça e vejo que ela está enfaixada. Esse gesto simples me deixa tonta e fraca. Pita encosta uma garrafa em meus lábios e bebo com vontade. Você está melhor. Observo. Muito melhor. Seja lá o que você injetou em meu braço teve um efeito mágico. Hoje de manhã quase todo o inchaço na perna já tinha acabado. Ele não parece estar zangado por ter sido ludibriado, por ter sido drogado por mim e por eu ter corrido até o ágape. Talvez eu esteja simplesmente arrasada demais e serei obrigada a ouvir tudo depois, quando estiver mais revigorada. Mas por enquanto, ele é só gentileza. Você comeu? Pergunto. Desculpe, mas botei pra dentro 3 pedaços daquele ganso silvestre antes de me dar conta de que eles deveriam durar mais tempo. Não se preocupe. Voltei para minha dieta rígida. Não, você fez bem. Você precisa comer. Logo, logo vou caçar. Não tão logo, certo? Deixe eu cuidar de você um pouco. Nada indica que eu tenha muita escolha. Pita me alimenta com pedaços de ganso e passas, e me obriga a tomar muita água. Ele massageia meus pés até esquentá-los e os enrola em sua jaqueta antes de fechar novamente o saco de dormir abaixo de meu queixo. Suas botas e meias ainda estão úmidas e o tempo não está ajudando muito, informa ele. Ouço um trovão e vejo um raio eletrizar o céu através de uma abertura nas pedras. Chuva goteja por diversos buracos no teto, mas Pita construiu uma espécie de dossel sobre minha cabeça e a parte superior do corpo, encaixando o quadrado de plástico nas pedras acima de mim. Fico imaginando qual seria o motivo dessa tempestade. Quem é o alvo dela, afinal? Quer saber, Pita. Keito e Thresh, respondo sem pensar. Cara de raposa deve estar em sua toca em algum lugar e Clove... Ela me cortou e depois baixo o tom da voz. Sei que Clove está morta. Vi no céu ontem à noite. Diz ele. Você a matou? Não. Thresh quebrou a cabeça dela com uma pedra.
Sorte ele também não ter pegado você. A lembrança do ágape retorna com força total e fico enjoada. Ele me pegou, mas me deixou escapar. Então, é claro que tenho de contar a ele. Coisas que mantive em segredo porque ele estava doente demais para perguntar e eu não estava preparada para reviver. Como a explosão, e meu ouvido, e Rue morrendo, e o garoto do Distrito 1 e o pão. Tudo isso conduz ao que aconteceu com Thresh e a maneira com a qual ele pagou aquela espécie de dívida. Ele te deixou escapar porque não estava disposto a dever nada a você? Pergunta Peeta, descrente. Isso. Não espero que você entenda. Você sempre teve tudo o que precisava, mas se morasse na costura, eu não teria de explicar nada. E nem tente. Obviamente sou muito burro para entender isso. É como o negócio do pão. Tenho a impressão de nunca conseguir quitar essa dívida com você. Pão? O quê? Da época que a gente era criança? Acho que a gente pode esquecer aquilo. Quer dizer, você me trouxe de volta dos mortos. Mas você não me conhecia. A gente nunca tinha nem mesmo conversado. Além disso, a primeira dádiva é sempre a mais difícil de retribuir. Eu nem estaria aqui se você não tivesse me ajudado naquela ocasião. Aliás, por que fez aquilo? Por quê? Você sabe por quê, diz Peeta. Sacudo levemente a cabeça apesar da dor. Bem que Haymitch disse que eu ia precisar de muito tempo para te convencer. Haymitch? O que ele tem a ver com isso? Nada. Kate e Thresh, hein? Aposto que deve ser demais esperar que os dois acabem um com o outro simultaneamente, né? Mas a ideia só me inquieta. Acho que a gente ia gostar de Thresh. Acho que ele seria nosso amigo no Distrito 12, digo. Então vamos torcer para que Kate acabe com ele, assim a gente fica dispensado disso. Diz Peeta, impiedosamente. Não quero de maneira alguma que Kate mate Thresh. Não quero que mais ninguém morra. Mas isso não é o tipo de coisa que os vitoriosos podem sair por aí dizendo na arena. Apesar de meus esforços, sinto lágrimas começando a encharcar meus olhos. Peeta olha para mim preocupado. O que foi? A dor está forte demais? Dou outra resposta a ele. Não só porque é igualmente verdadeira, mas porque também pode ser encarada como um breve instante de fraqueza, e não como uma desistência definitiva. Quero ir para casa, Peeta, digo melancolicamente, como uma criancinha. Você vai, eu prometo, diz ele, e se inclina para me dar um beijo. Quero ir para casa agora. Vou te dizer uma coisa. Você volta a dormir e sonha com sua casa. Não vai demorar para você poder voltar para lá de verdade, certo? Certo, sussurro. Pode me acordar se quiser que eu monte guarda. Estou bem e descansado graças a você e a Haymitch. Além do mais, quem sabe o quanto isso aqui vai durar? A que ele está se referindo? À tempestade? À breve pausa que ela nos proporciona? Aos próprios idealizadores dos jogos? Não sei, mas estou triste e cansada demais para perguntar. Já é noite quando Peeta me acorda novamente. A chuva se transformou em um temporal, lançando torrentes de água em nosso teto, no local onde antes caíam apenas pingos. Peeta colocou o pote de caldo debaixo do pior buraco e reposicionou o plástico para desviar de mim a maior parte da água. Estou me sentindo um pouco melhor, capaz de me sentar sem ficar tonta demais. E absolutamente faminta, assim como Peeta. Logo fica claro que estava esperando que eu acordasse para comer, e está ansioso para começar. Não restou muita coisa. 2 pedaços de ganso silvestre, uma pequena mistura de raízes e um punhado de frutas secas. Será que a gente devia racionar a comida? Pergunta Peeta. Não. Vamos acabar com ela e pronto. O ganso está ficando passado de qualquer modo, e a última coisa que a gente precisa é ficar doente por causa de comida estragada, respondo, dividindo a comida em 2 pilhas iguais. Nós tentamos comer lentamente, mas estamos ambos tão famintos que terminamos tudo em alguns minutos.
Meu estômago não fica nada satisfeito. Amanhã é dia de caçada. Não vou poder ajudar muito nisso, diz Pita. Jamais cacei na minha vida. Eu mato e você cozinha. E você também pode colher vegetais. Gostaria de encontrar por aí algumas plantas que dão pão, diz Pita. O pão que eles me mandaram do Distrito 11 ainda estava morno, suspiro. Aqui, mastiga isso aqui. Dou a ele algumas folhas de menta e coloco algumas na minha boca. É difícil até assistir à projeção no céu, mas há nitidez suficiente para ver que não aconteceu mais nenhuma morte hoje. Então, Kato e Thresh ainda não se enfrentaram. Para onde foi Thresh? Afinal, o que existe na extremidade do círculo? Pergunto a Pita. Um campo. Até onde dá para enxergar, o local é coberto por um matagal que vai até a altura dos meus ombros. Não sei não, mas de repente uma parte dele é de cultivo de grãos. Há partes de cores diferentes, mas não tem nenhuma trilha até lá, diz Pita. Aposto que é muitos grãos, sim. Também aposto que Thresh sabe quais são. Você esteve lá? Não. Ninguém ficou interessado em seguir Thresh até aquele matagal. O lugar é meio sinistro. Sempre que olho para esse campo, só consigo pensar no que está escondido nele. Cobras, animais raivosos e areia movediça. Deve ter todo tipo de coisa por lá. Não falo, mas as palavras de Pita me fazem lembrar dos avisos que nos dão a respeito de não ultrapassar a cerca no Distrito 12. Não consigo evitar por um instante compará-lo a Gale, que veria nesse campo uma fonte potencial de comida além de uma ameaça. Thresh certamente enxergou isso. Não é que Pita seja frouxo, e com certeza já provou que não é nenhum covarde. Mas há certas coisas que você acaba não questionando muito, imagino, se sua casa está sempre com um cheirinho de pão fresco. Gale, por sua vez, questiona tudo. O que Pita pensaria de nossos bate-papos irreverentes que ocorrem quando infringimos diariamente a lei? Será que ele ficaria chocado com as coisas que falamos a respeito de Panem? Com os discursos de Gale contra a capital? De repente há plantas que dão pão naquele campo. Quem sabe não é essa a razão de Thresh parecer estar mais bem alimentado agora do que no início dos jogos. Ou isso, ou ele possui patrocinadores bem generosos, sugere Pita. Imagino o que a gente teria de fazer para conseguir que Haymitch mandasse um pouco de pão para nós. Ergo as sobrancelhas, antes de me lembrar que ele desconhece a mensagem que Haymitch nos enviou há algumas noites atrás. Um beijo equivale a um pote de caldo. Mas isso também não é o tipo de coisa que posso falar assim, sem mais nem menos. Reproduzir meus pensamentos em voz alta revelaria ao público que o romance foi fabricado para angariar simpatias, o que resultaria no fim da comida. De alguma maneira realista, tenho que fazer com que as coisas voltem aos eixos. Algo simples para começar. Aproximo-me e pego sua mão. Bem, provavelmente ele gastou muitos recursos me ajudando a te nocautear. Digo maliciosamente. Sei. Por falar nisso, começa Pita prendendo os dedos nos meus. Vê se não tenta repetir esse tipo de coisa. Ou o quê? Ou... Ele não consegue encontrar nada interessante para dizer. Me dá um minuto. Qual é o problema? Pergunto, dando um risinho. O problema é que nós dois ainda estamos vivos, o que apenas reforça a ideia na sua cabeça de que você tomou a decisão correta, responde ele. Eu tomei a decisão correta, sim. Não mesmo, Katniss. O aperto em meus dedos ficou mais forte, machucando minha mão, e há uma raiva real na sua voz. Não morra por minha causa. Você não estará me fazendo nenhum favor, certo? Estou atônita pela intensidade das palavras, mas reconheço uma excelente oportunidade para arranjar comida, o que me leva a improvisar. Talvez eu tenha feito isso por mim mesma, Pita. Já parou para pensar nessa possibilidade? Talvez você não seja o único que se preocupa com... Como seria se... Balbucio. Não sou tão desenvolta com as palavras quanto Pita. E enquanto eu estava falando, a perspectiva de perdê-lo de fato atingiu-me novamente e me dei conta do quanto desejo que ele fique vivo. E não tem nada a ver com os patrocinadores. E não tem nada a ver com o que vai acontecer quando chegarmos em casa.
E não é pelo simples fato de que eu não quero ficar sozinha, é por ele. Não quero perder o garoto com o pão. Se o quê, Katniss? Pergunta ele suavemente. Gostaria de poder fechar as persianas para impedir que esse momento fosse alvo dos olhares encheridos de Panem, mesmo que isso signifique perder comida. Seja lá o que for que estou sentindo, só diz respeito a mim e a mais ninguém. Esse é exatamente o tipo de assunto do qual eu deveria manter distância, como Hammett frisou diversas vezes. Comento evasivamente, embora Hammett jamais tenha mencionado qualquer coisa dessa natureza. Na verdade, ele deve estar me amaldiçoando nesse exato momento por deixar a peteca cair durante um momento tão emocionalmente intenso. Mas Pita entende a situação, de uma forma ou de outra. Então eu mesmo vou ter de preencher as lacunas, diz ele e se aproxima de mim. Esse é o primeiro beijo do qual estamos ambos plenamente cientes. Nenhum dos dois está tomado por alguma doença ou dor ou simplesmente inconsciente. Nossos lábios não estão nem quentes de febre nem gelados de frio. Esse é o primeiro beijo que eu realmente sinto chacoalhar meu peito. Gostoso e estranho. Esse é o primeiro beijo que me faz querer mais. Mas não recebo outro. Bem, até recebo um segundo beijo, mas somente um beijinho rápido na ponta do nariz porque Pita distraiu-se. Acho que sua ferida voltou a sangrar. Deita aqui. Já está mesmo na hora de dormir. Minhas meias estão secas o suficiente para serem usadas. Convenço Pita a recolocar sua jaqueta. O frio úmido faz meus ossos doerem, o que significa que ele também deve estar congelando. Insisto também para ser a primeira a montar guarda, embora nenhum de nós imagine a possibilidade de alguém aparecer com esse tempo. Mas ele não aceita. A menos que eu também entre no saco de dormir, e estou tremendo tanto que não faz sentido discordar. Num contraste gritante com 2 noites atrás, quando eu tinha a sensação de que Pita estava a milhões de quilômetros de distância, nossa proximidade agora é arrebatadora. Enquanto nos acomodamos, ele puxa minha cabeça para perto, de maneira a usar seu braço como travesseiro. O outro se mantém sobre mim, de modo protetor, até mesmo quando vai dormir. Ninguém me abraça assim há muito tempo, desde que meu pai morreu e parei de confiar em minha mãe. Nenhum outro par de braços fez com que eu me sentisse tão segura. Com a ajuda dos óculos, fico observando as gotas da chuva pingando no chão da caverna, ritmadas e calmantes. Diversas vezes caio no sono, mas logo em seguida acordo num estalo, culpada e zangada comigo mesma. Depois de 3 ou 4 horas não consigo evitar. Sou obrigada a despertar Pita porque não consigo mais manter os olhos abertos. Ele não parece se importar. Amanhã, quando estiver seco, vou achar um lugar bem no alto de uma árvore para a gente poder dormir em paz. Prometo, ao cair no sono. Mas o amanhã não melhora com relação ao clima. O dilúvio continua, dando a impressão de que os idealizadores dos jogos estão com a intenção de submergir todos por aqui. O trovão é tão potente que parece sacudir o chão. Pita está pensando na possibilidade de seguir caminho de qualquer maneira para conseguir comida. Mas digo a ele que com essa tempestade a ideia não faz sentido. Não vai conseguir enxergar 3 palmos à frente e vai acabar encharcado até a alma. Ele sabe que estou certa, mas o ronco em nossos estômagos está começando a ficar doloroso. O dia se arrasta até virar noite e o tempo não dá trégua. Hammett é nossa única esperança, mas nada é enviado, ou por falta de dinheiro, tudo deve custar uma fortuna exorbitante, ou porque ele está insatisfeito com nosso desempenho. A segunda opção é a mais provável. Eu seria a primeira a admitir que não estamos particularmente atraentes hoje. Esfomeados, enfraquecidos devido aos ferimentos, tentando não reabrir as feridas. Estamos enroscados um no outro e enrolados no saco de dormir. Sim, estamos, mas principalmente para nos mantermos aquecidos. A coisa mais excitante que fazemos é tirar uma soneca. Não tenho muita certeza sobre como agitar esse romance. O beijo de ontem à noite foi legal, mas preparar um outro vai exigir muito planejamento. Há algumas garotas na costura, algumas comerciantes que navegam nessas águas com muita desenvoltura. Mas nunca tive muito tempo ou jeito para esse tipo de coisa.
De qualquer modo, está mais do que claro que um simples beijo já não é mais suficiente, porque se fosse, teríamos recebido comida ontem à noite. Meus instintos me dizem que Haymitch não está apenas atrás de afeição física, ele quer algo mais pessoal. O tipo de coisa que ele tentou me convencer a falar sobre mim mesma enquanto praticávamos para a entrevista. Sou péssima nisso, mas Pita não. Talvez a melhor opção seja fazer com que ele fale. Pita, chamo levemente. Você disse na entrevista que sempre foi apaixonado por mim. Quando foi que esse sempre começou? Vamos ver. Acho que no primeiro dia de aula. Nós tínhamos 5 anos. Você estava usando um vestido vermelho e seus cabelos estavam presos com 2 tranças em vez de uma. Meu pai apontou para você quando a gente estava esperando para entrar na fila. Seu pai? Por quê? Ele disse, está vendo aquela garotinha ali? Eu queria me casar com a mãe dela, mas ela preferia um trabalhador das minas. O quê? Você está inventando tudo isso? Não, é verdade. E eu disse, um trabalhador das minas? Por que ela preferia um trabalhador das minas se podia ter você? E ele disse, porque quando ele canta, até os pássaros param para ouvir. Isso é verdade. Eles param mesmo. Digo, eles paravam. Estou perplexa e surpreendentemente comovida, pensando no padeiro contando isso a Pita. Acaba de me ocorrer que minha própria relutância em cantar, meu próprio desdém pela música, talvez não seja realmente o fato de eu achar que isso é uma perda de tempo. Talvez seja porque me faça lembrar demais de meu pai. Então, naquele dia, na aula de música, a professora perguntou quem conhecia a canção do Vale. Sua mão logo se ergueu. Ela colocou você em um banquinho e mandou você cantar pra gente. E juro, todos os pássaros do lado de fora ficaram em silêncio. Dá um tempo. Rio. Não, aconteceu mesmo. E assim que você terminou a canção, percebi exatamente como tinha acontecido com sua mãe quando ouvia seu pai, que eu estava apaixonado por você. Então, pelos 11 anos seguintes, tentei preparar os nervos para falar com você. Sem sucesso. Acrescento, sem sucesso. Aí, num certo sentido, meu nome ter sido escolhido na colheita acabou sendo um verdadeiro golpe de sorte. Por um momento estou sentindo uma felicidade quase tola, e então sou tomada pela confusão. Porque nós deveríamos estar inventando essa coisa toda, representando nosso amor. E não nos amando de fato. Mas a história de Pita possui um quê de verdade. Aquela parte sobre meu pai e os pássaros. E cantei mesmo no primeiro dia de aula, embora não me lembre mais da canção. E aquele vestido vermelho existia mesmo. Um vestidinho de segunda mão que depois foi de Prim e que virou trapo após a morte de meu pai. Isso explicaria uma outra coisa também. Por que Pita levou tamanha surra para me dar o pão naquele dia horroroso? Então, se todos esses detalhes são verdadeiros, será que tudo isso é verdade? Você possui uma memória notável. Comento hesitante. Eu me lembro de tudo a seu respeito, diz Pita, colocando um fio de cabelo solto para trás de minha orelha. É que você nunca prestou atenção. Agora estou prestando. Bem, aqui eu não tenho tantos competidores, diz ele. Quero mudar de assunto, fechar novamente as persianas, mas sei que não posso. É como se eu pudesse ouvir Haymitch sussurrando em meu ouvido. Fale, fale! Engulo em seco e deixo as palavras saírem de minha boca. Você não tem competidores em lugar nenhum. E dessa vez, sou eu quem se aproxima. Nossos lábios estão quase se tocando quando a explosão do lado de fora me faz dar um pulo. O arco já está na minha mão, a flecha preparada para voar, mas não há mais nenhum outro som. Pita espia por entre as pedras e em seguida emite um grito de entusiasmo. Antes que eu possa impedir, ele já está na chuva me entregando alguma coisa. Um paraquedas prateado atado a uma cesta. Abro-a imediatamente com um rasgão e encontro um verdadeiro banquete dentro. Pãezinhos frescos, queijo de cabra, maçãs e o melhor de tudo, uma terrina com aquele incrível cozido de cordeiro com arroz selvagem.
O mesmo prato que eu havia dito a Caesar Flickerman ser a coisa mais impressionante que a capital tinha a oferecer. Pita se contorce todo para entrar na caverna, seu rosto iluminado como o sol. Imagino que Haymitch tenha finalmente ficado cansado de nos ver passar fome. Imagino que sim, respondo. Mas na minha cabeça posso ouvir as palavras presunçosas e levemente exasperadas de Haymitch. Sim, é isso que eu estou procurando, queridinha. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.